eu exploro esses assuntos e mostro que, na verdade, o nome Florianópolis é o nome certo. Ele nos libertou desse pessoal da Revolução, que Santa Catarina ele evoluiu muito com a Revolução de 30. Em primeiro lugar, chegaram aqui, os prefeitos eleitos pelo outro lado, eles tiraram. Veja, Irineu Bornhausen, em Itajaí, era eleito prefeito pelo povo de Itajaí. Eles chegaram lá, tiraram o Irineu e botaram um outro. Isso é errado? Aqui em Florianópolis, eles torceram tudo. Em primeiro lugar, tiraram o governador eleito, que era aquele que tem nome italiano, como é o nome? Aqui o Adolfo Conde? Adolfo Conde tinha terminado o governo dele e é eleito um novo. Esse novo governador... Fulvio Aduce. Fulvio Aduce. Aduce, tá. É. Fulvio Aduce. O homem nascido aqui, com méritos, formado. O que é que eles chegam? Chegaram os getulistas aqui, e Nereu Ramos e tudo, tiraram o Fulvio Aduce e colocaram um gaúcho aqui. Isso desagrada ao povo. E depois de um tempo esse gaúcho sai e bota um segundo gaúcho. Foi a época que Santa Catarina mais atrasou. Por quê? Porque esse pessoal era... Bom... Porque eles não têm interesse na política dos catarinenses. A política de interesse deles era o Getúlio. Pois é, esse pessoal antigo dos anos 30 eram atrasados, assim? Bom, não faziam escola, não já mostra até o tipo de gente, né? Não tem nem a preocupação de construir escola nas comunidades. É o tipo de gente que a gente... Eu estudei no Rio Grande do Sul. Tem gaúcho bom, mas tem gaúcho ruim. Eu, quando fui a primeira vez à Europa e visitei a França, achei o francês assim muito ríspido, né? E tal e coisa. Aí eu disse para um deles, você parece um gaúcho? Mas, professor, pois é, mas esse nacionalismo... Agora, uma coisa eu não entendi. O Flávio Peixoto foi bom por... ele ter sufocado a Revolução Federalista? Os federalistas não queriam transformar o Brasil numa federação de verdade? Não um país centralizado? Não dava para fazer tudo, em primeiro lugar, por causa da Revolução do que vinha do Sul, não é? Os federalistas. E, em segundo lugar, o Floriano Peixoto morreu logo depois de cessar o governo dele. Ele morreu bem cedo. E o país foi muito estragado pelos federalistas. Os federalistas foram aquela coisa. Pois é, era uma jovem república, tinham derrubado o Dom Pedro II, né, em 1889, aí já estava naquele tumulto um golpe de Estado, né? Mas aí os federalistas judiaram do país, por quê? Foram? Não, os federalistas judiaram do país, por quê? Eles queriam, em parte, a ideia deles era assim, como antes já, a Revolução de 1835-45, aquela, como é que se chama? 1900, não. 35 a 45, há uma revolução no Rio Grande. Farroupilha. Revolução Farroupilha. Esses queriam fazer do Rio Grande um país independente. Seria bom ou ruim para o Brasil? Olha, quando uma coisa é ruim, se tivesse separado... Por que, professor? Olha, estou dizendo isso de brincadeira, né? Porque melhor é a união geral. Felizmente a gente conseguiu. As ideias gaúchas de autonomia, independência, ou mando, não é? Ou ditadura, elas nunca vingaram no Brasil. O Brasil tem uma vocação democrática muito forte. No próprio Rio Grande também tem. Tanto que quando houve aquelas revoluções lá, eles eram mais os gaúchos que da colônia. O Rio Grande tem uma boa colônia alemã e italiana. Aqueles não acompanharam. E também aqui em Santa Catarina, essas revoluções prejudicaram muito. Em 1824 fundou-se a colônia alemã de São Leopoldo, 1826
9, a de São Pedro de Alcântara, mas um pouco antes, em 1826, foi fundada a colônia sobre o rio Mampituba, no sul do estado, mas pelo lado do Rio Grande. Vieram os revolucionários gaúchos e roubaram toda a plantação dos alemães. Aí eles se espalharam assim e desfez-se a colônia. E esse pessoal gaúcho assim, tem uma tendência ao autoritarismo? Seria um país autoritário? Olha, que cultura tem essa é muito difícil dizer, porque o Rio Grande tem uma história muito complexa, porque era um país de fronteira. No começo, o Brasil queria, quer dizer, Portugal queria o Rio Grande mais para perto do mar e até Montevidéu, Sacramento. Certo. Depois chegaram a um acordo, os espanhóis então devolveram para o Brasil o Rio Grande do Sul até o final do Rio Uruguai, lá no oeste, não é? E os portugueses concordavam então de o Uruguai ficar independente. Proposta mais inglesa para pacificar. Ah, perfeito. Sendo um país de fronteira, o Rio Grande do Sul sendo uma região de fronteira, eu acho que tiveram certas guerras com os espanhóis, conflitos. Então há uma tendência ao autoritarismo? Os uruguaios sempre foram bastante bons, sabe? A questão é que os uruguaios, a Argentina queria o Uruguai e o Brasil queria o Uruguai, né? Então dividia as opiniões. E no fim a Inglaterra entrou com a mão no meio, vamos fazer aqui um país independente. Então o Uruguai ficou uma espécie de patrocínio da Inglaterra e também um mercado, engraçado isso. Por exemplo, aqui quando se reformou o Palácio do Governo, o arquiteto vem do Uruguai, o cimento vem do Uruguai. Interessante. Não é? Influência inglesa, não é? Eu estou aproveitando, agora mudando o assunto, mais dentro do assunto de história. Raulino Reitz, me fala um pouco do seu tio, né? Ele nasceu em 1919 e morreu em 1990. É o autor do livro Alto do Iguaçu, o livro Frutos da Imigração, e fala também as aulas de botânica, mas botânica é outro departamento. Historiador, ele como historiador, o que o senhor acha do trabalho do padre Raulino Reitz, o seu tio, o tio do senhor? O que você queria mesmo perguntar? Eu queria perguntar o que o senhor acha da obra dele, os livros de história, o que o senhor tem a comentar? Eu acho boa, embora não fosse o objetivo principal dele, que era botânica. Ele era botânico. Mas ele sempre tinha um certo gosto pela história. E até porque ele pertenceu à família como filho mais novo, né? Ele tinha uma irmã mais nova, mas ele dos homens era o mais novo, né? E também, em parte, um pouco influência minha, sabe? Aquele Alto do Iguaçu fui eu que aconselhei ele a fazer. Porque ele tinha por hábito, né, de visitar e sempre pegava um pouquinho de história. Por exemplo, nosso bisavô, que era avô dele, né, Adão Reitz, ele estudia lá como tendo sido o primeiro a arborizar com aquele, como é que se diz, o engazeiro, né? É verdade, ele contou essa história. E aí ele estudou o negócio da família dele. Foi à Alemanha, visitou os familiares, tudo. Foi católico lá? Aí eu disse para ele o seguinte: olha, se você fizer uma história do Alto do Iguaçu, o importante é fazer a história das primeiras famílias, os primeiros proprietários importantes. E você, em parte, já fez, na família. E aí eu orientei um pouco, dei os nomes para ele e tudo, né? Só que eu não digo isso em lugar nenhum, mas eu é que orientei o livro dele. Perfeito. Tá. O senhor bom, vamos botar esse registro. O senhor orientou, porque a obra dele, esse livro Alto do Iguaçu, é um tijolo da historiografia da região do Vale do Rio do Iguaçu. Ele tinha esse lado descritivo muito bom, né? Por exemplo, eu ia com ele lá, por exemplo, para aqueles morros altos lá mais para o norte, de Farias lá, e a gente então procurava